Este programa tem o apoio de Casa dos Suecos. Boa noite. Estamos na presença de Nuno Mendonça, um açoriano, a morar na Figueira da Foz, vice-reitor da Universidade de Coimbra e um homem com um currículo absolutamente interessante para nós podermos iniciar esta fase do podcast. Nuno, bem-vindo. Obrigado por aceitares este convite e iniciamos contigo aquilo que nós pensamos que possa ser uma reflexão sobre situações do dia-a-dia, cotidianas, coisas do nosso país, coisas da nossa região, enfim, conversas em que o nosso foco será sempre, sobretudo, o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da região, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento daquilo que nós entendemos que deve ser importante. De maneira que a minha primeira questão para ti era, e deixando-te à vontade, era o que é que faz um açoriano na Figueira da Foz? Como é que chegas aqui? Bom, boa noite António, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e poder partilhar aqui um pouco da minha história, da minha visão sobre os temas que queremos conversar. O que é que faz um açoriano na Figueira da Foz? Trabalha pelo bem da cidade, pelo bem da Mas região, como é que chegas pelo bem aqui? do país. Como é que chegaste aqui? Eu saí dos Açores em 2001, na altura para começar o doutoramento em Lisboa, onde estive no Ricardo Jorge, no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, e depois acabei por, em 2009, já vir para Coimbra para fazer o meu primeiro pós-doutoramento. E a família acabou por me trazer para a Figueira, onde sou casado com uma figueirense, e acabamos por instalar aqui as raízes da família. Ok. És pai de 2 filhas, como é que as tuas filhas encaram esta cidade neste momento? Bom, a qualidade de vida que a cidade neste momento dá a jovens com 20 e 17 anos satisfaz até um certo ponto. E para isso elas tendem sempre, naturalmente, como qualquer jovem, procurar outros destinos que também possam satisfazer naquilo que a Figueira não dá ainda aquela totalidade da energia que uma adolescente e que uma jovem adulta Sim, procura. uma com 20, outra com 17, estás ali numa fronteira muito difícil. É difícil, mas seja como for, também a vida que ela já tem, a experiência de vida que tem, o que conhecem, também conseguem olhar para a Figueira e perceber que... Mas tu sentes que a Figueira tem alguma coisa que as faça regressar, que as prenda aqui, algum ímã que sentes nisso, nas duas ou em alguma delas? Eu diria que sim e não. Sim, se estivermos num perfil mais tranquilo, que procura mais qualidade de vida, que procura praia, que procura um maior relaxo, uma maior tranquilidade, sim. Se estivermos num perfil que é a mais nova, que é um pouco mais enérgica, mais cidade grande, mais movimento, e aí não, mas aí nem a Figueira, nem nenhuma cidade da região centro. Normalmente estamos a falar dos grandes centros populacionais, nomeadamente Lisboa e Porto a nível nacional. Nuno, há uma coisa que nós percebemos, mas grande parte das vezes, de vez em quando falo de ti a outras pessoas, noutras circunstâncias, e nas várias circunstâncias que a vida nos vai cruzando, graças a Deus, conseguimos encontrar-nos um ou outro já há alguns anos. Muitas das pessoas, eu antigamente apresentava-te como pró-reitor, hoje é vice-reitor. E algumas das pessoas olham para mim tipo, mas tu enganaste-te, consegues fazer bem aqui uma distinção de forma a que o comum dos mortais consiga nos dizer qual é a diferença entre um pró-reitor e um vice-reitor? Eu penso que a melhor maneira de fazer esta clarificação, que não é só contigo que acontece, naturalmente, tem muito, e se olharmos para o governo, se calhar é mais fácil de perceber o que é um secretário de Estado e o que é um ministro. Um vice-reitor está para um ministro, um secretário de Estado está para um pró-reitor. O pró-reitor é uma figura que não tem exclusividade, não está previsto do ponto de vista orgânico ter exclusividade de serviço. É um docente ou investigador que acumula com a sua capacidade de trabalho, aulas ou investigação, também acumula o trabalho político associado às áreas que lhe estão entregues. O vice-reitor não. O vice-reitor tem uma exclusividade de trabalho completamente alocada àquelas áreas, não dando aulas nem fazendo investigação ao mesmo tempo. O que quer dizer que tu, nesta última fase da tua vida, alguém olhou para ti e percebeu que era melhor promover o secretário de Estado a ministro
fruto, provavelmente, obviamente, das tuas competências e dos grandes trabalhos que tens feito na universidade. Provavelmente terá sido isso que o senhor reitor olhou para ti e percebeu. É esse o motivo. Sou obrigado a concordar contigo, não posso dizer muito mais. Claro, é para isso que estamos aqui. Porque, sim, foi uma honra para mim conseguir ser o primeiro vice-reitor da Universidade de Coimbra que vem da área da investigação e o peso que isso tem é muito grande e eu sinto todos os dias, naturalmente, porque é uma responsabilidade redobrada para defender ao máximo aquilo que são as prioridades da nossa universidade e daquilo que estamos a desenvolver no país e no mundo. Há uma das coisas, nós às vezes tendemos, quando estamos com amigos, como tu, tendemos a olhar para os nossos amigos, obviamente com orgulho, eu faço isso contigo, como seguramente faço com outras pessoas, mas contigo faço. Mas há uma coisa que eu, na análise do teu currículo, e nós fazemos isto com os amigos porque podemos fazê-lo, não é inveja, não é nenhum sentimento desses, mas há uma coisa que tens no teu currículo, que eu por acaso, fruto até também da minha vivência, daquilo que foi a minha experiência profissional, eu estive umbilicalmente ligado ao Biocante, em Catanhede, e, portanto, durante alguns anos eu fui conhecendo muitos investigadores e, sobretudo, gestores de carreira, como o Carlos Faro, como a Joana, como uma série de pessoas interessantes. E tinha aquele fascínio de olhar para eles na questão da investigação. E tu tens a biotecnologia no teu ADN profissional. E, portanto, essa é a minha, entre aspas, invejazinha tua, que é tu teres a área da biotecnologia. Eu acho que não tinha jeito, é uma coisa para a qual provavelmente eu não teria talento, porque eu, de mãos, se calhar sou muito, não sou grande coisa a fazer coisas pequeninas, portanto, lidar com células tão pequeninas. Mas tu, conta-me, como é que é o teu fascínio da biotecnologia? Tu licenciaste nos Açores, vieste para o Instituto Ricardo Jorge e depois fizeste o teu doutoramento em Lisboa. E como é que a biotecnologia está no teu... como é que se encaixa aí a biotecnologia? Eu sempre fui um biólogo, quando tirei a licenciatura, sempre gostei muito mais da parte laboratorial, da microbiologia, principalmente à volta da microbiologia, sempre me interessou muito mais do que o trabalho de campo. Havia muita gente que dizia, então, mas és de biologia dos Açores e não estás a trabalhar com baleias, não estás a trabalhar no mar, porque na altura a biologia marinha nos Açores imperava a nível nacional. Mas nunca me interessou, sempre me interessou muito mais a microbiologia e a biotecnologia de bancada. Aquilo que eu sempre achei esse fascínio, e foi aí que desenvolvi o arranque da minha carreira profissional, apesar de neste momento já não executar nada desse ponto de vista, mas o desafio de conseguir tirar um valor acrescido e fazer ciência à base daquilo que o ser mais pequeno, no meu caso a microbiologia, as bactérias que promovem a resistência a antibióticos, era para mim um fascínio completo, e todo esse trabalho de perceber porque é o mecanismo de resistência, porque como é que aquilo acontece, e quais são os desafios que a sociedade tem que enfrentar face à resistência a antibióticos, todos esses problemas sempre me fascinou muito, sempre me fascinaram, e até 2015 foi onde eu dediquei toda a minha energia durante aqueles 12 anos. Sabes que isso por acaso é uma das coisas que eu acho que quando olhamos para ti e quando tentamos falar é exatamente isso. Esse teu perfil de pegar nas coisas mais pequeninas e juntar célula a célula para que depois possa juntar, é exatamente... Se eu tivesse que descrever em termos daquilo que é a tua prestação, a tua postura perante os assuntos, daquilo que temos várias vezes na nossa vida, é exatamente isso. Há quem lhe chame cozer as coisas, há quem lhe chame, mas no teu caso aplicava-se mesmo que seria juntar as células uma a uma para que se possa constituir, e portanto não deixa de ser uma imagem muito interessante. Depois já há ali uma outra vertente que eu também conheço, obviamente, estou aí, estive várias vezes convosco, que é a tua vertente de Rotário. Como é que aparece essa vertente? E o que que peso tem isso na tua vida? Muito grande, muito grande. Muito grande. Eu fui convidado para os Rotários, tive a sorte de ser convidado para os Rotários da Figueira em 2014, na altura em plena expansão de linhas de investigação na área da microbiologia, onde eu trabalhava. E sempre encarei a missão rotária, porque é algo que está muito no meu ADN, que é trabalhar muito em relação aos outros antes de pensar em mim. E um dos primeiros desafios que eu tive foi, ok, agora sou rotário, fui convidado para os Rotários, e o que é que eu consigo dar, para além de participar em cabazes de Natal, ou participar nas bolsas de estudo, ou
o que é que eu consigo com a minha profissão, com o meu saber, consigo contribuir? E o primeiro desafio, e foi aí que eu verdadeiramente vesti a camisola dos rotários, e aquele primeiro desafio que eu consegui pôr em marcha na altura que não estava em vigor, foi uma vacinação solidária que nós conseguimos alavancar conjuntamente com algumas empresas e entidades do Conselho, e alavancamos aquilo que foi a cobertura vacinal de uma vacina que não estava no Plano Nacional de Vacinação, a idades até aos 5 anos, e isso para nós foi uma satisfação muito grande. E foi vacinação de que área? Foi a vacinação contra os streptococcus, uma vacina chamada Prevnar, que depois tinha provocado 6 meses antes o falecimento de um caso aqui no Jardim Escola, aqui na Figueira, e todo o processo acabou por alavancar, porque as crianças a partir dos 6 meses não estavam cobertas e havia até aos 5 anos de idade que aumentar essa cobertura de vacinação. E a Figueira, se formos fazer uma estatística a nível nacional, é o único concelho que tem quase 100% de vacinação para aquelas idades na altura daquela cobertura vacinal. E isso foi algo que me encheu de orgulho, trabalhando com os rotários da Figueira e com as entidades à volta para conseguirmos dar isto à sociedade. A partir daí, a missão rotária revê-se em todos os momentos, porque é isso que a mim me move, é o trabalhar para a comunidade, o trabalhar com a sociedade, dentro daquilo que são as minhas funções profissionais e o meu tempo livre. Claro. Eu sou um fã eu hoje fui convidado para ser Lion, embora na altura já tivesse feito a aproximação aos rotários, fui várias vezes convidado, assisti a vários momentos rotários e para mim, obviamente, enquanto cidadão, acho que eu conheço grande parte dos rotários da Figueira da Foz. Tenho ideia que conheço-os todos e, portanto, reconheço neles, quase todos, que eu sou nos profissionais, aquilo que tu estás a dizer e, portanto, há muitas das coisas que acontecem. Ainda agora tive a oportunidade, não enquanto rotário, mas participei da cerimónia da atribuição do mérito escolar e podes ver, obviamente, a dimensão da ajuda. Por acaso foi a Gabriela, a filha da Elizabeth, lá de casa, que foi uma das melhores alunas e que foi receber. Mas quando tu olhas no espectro, a ação rotária é uma coisa que eu privilegio muito e não sabemos o dia da manhã, mas o espírito rotário está cá. Agora, mudando o tema, o investigador, o açoriano, o pai, obviamente, o pai, mas hoje há uma coisa que muitas das vezes, e aí é comum. Eu sou engenheiro civil de profissão, fui durante muitos anos, entre aspas, um construtor, um realizador, entre aspas também, obviamente, porque são as equipas de coisas, e de repente aparecemos os dois, tu investigador, eu engenheiro civil, aparecemos os dois muito ligados àquilo que é outra paixão, seguramente, que será a ti, que é o desenvolvimento económico. Isto é, a relação com as empresas, a grande vontade de vermos crescer as empresas e o número de empresas, mas sobretudo aportar valor. Como é que aparece o desenvolvimento económico em ti? Eu sei que tu foste coordenador do C-Business, mas antes disso, como é que está esse clique de passar da investigação, portanto, alguém que estava na biotecnologia e de repente aparece como coordenador do C-Business? Até porque faz-me lembrar também um bocadinho a mim, que é, então, mas tu andavas nas obras, a apoiar a fazer empreitadas, obras, uma série de coisas, e de repente apareces nas empresas. Não estou aqui para falar do meu caso, estou aqui para te ouvir. E como é que está esse clique? Como é que está essa transição da biotecnologia, de repente, para o C-Business? É simples. Há uma paixão, eu sempre tive uma paixão antiga na altura quando entrei para a universidade, em 96. A minha última opção tinha sido Economia. As primeiras opções foram Biologia, a última opção tinha sido Economia. E o bichinho da Economia estava sempre lá atrás. Em 2011, 2013, eu, enquanto estava a fazer o pós-doc na Universidade de Coimbra, estava a dar aulas na Faculdade de Farmácia, fazer investigação e tudo, orientar alunos. Então, estava a ser biólogo. Acabei por fazer o MBA na Faculdade de Economia, porque a minha ideia era ter uma empresa, abrir uma empresa, fazer negócio, a partir da microbiologia, a partir da investigação. Mas no final do processo, em 2013, olhei à volta e percebi um detalhe. Nós em Portugal temos um déficit muito grande na academia e à volta da investigação e ensino superior, temos um déficit muito grande de gestores de ciência. Nós somos muito bons a investigar, somos muito maus a vender ou a transferir o conhecimento.
E eu comecei a perceber, junto dos meus colegas docentes e investigadores da universidade, que essa lacuna não existia apenas em mim, existia em todos. E comecei a dedicar, desde 2015, quando acabei o pós-doc, até 2019, dedicar-me completamente àquilo que é a gestão de ciência. Logo, aquele bichinho da economia, complementado com o MBA, complementado com a base científica, a base do método científico que eu já tinha adquirido durante os 12 anos de experiência de investigador, facilmente me deram a capacidade de perceber como pensa o investigador, onde estão as lacunas, como complementar e como aproximar isto do mercado e depois trabalhar com as empresas, trabalhar com as entidades públicas e privadas que pudesse, naturalmente, evoluindo o processo de o fazer, valorizar esse conhecimento. Muito ajudou o trabalho que foi feito aqui, na altura, enquanto gestor de ciência do Marfors, depois a trabalhar na incubadora de empresas, e também aproveitar todo o trabalho que já tinha sido feito até 2019 por parte do Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra, que já existia desde 2001, mas ao qual era preciso dar uma força nova com a entrada do atual reitor, e nesse sentido foi-me solicitada a construção daquilo que é o modelo atual do Gabinete de Transferência de Tecnologia, da Divisão de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra, chamado CBIS, da qual a função principal é proteger, valorizar e potenciar aquilo que é o conhecimento e a inovação desenvolvida na Universidade. Logo, acabou o clique, dá-se em 2015, nas primeiras experiências profissionais enquanto gestor de ciência, e aí juntando as paixões antigas, a formação antiga, catapultando aquilo que é neste momento as minhas funções. Muito bem. Para quem não sabe, nós hoje temos uma interação quase diária. Eu, desde que cheguei a Coimbra, mas antes disso já falávamos sobre o desenvolvimento económico, mas depois de 2023, depois de eu chegar a Coimbra e desempenhar as funções de desenvolvimento económico, e o Nuno, como pró-reitor, com a área de empreendedorismo, não é? Empreendedorismo, acabámos por juntar valências e fazer aquilo que se calhar nunca antes tinha sido feito. Digo eu, pelo menos a apreciar por aquilo que hoje se passa e aquilo que era antes de 2023, nomeadamente a conjugação, a parceria que a Câmara Municipal, nomeadamente o Departamento de Desenvolvimento Económico e a Universidade de Coimbra nesta área fez. E, portanto, quase que ninguém falava uns com os outros, de vez em quando encontravam-se nos outros eventos, mas depois de discutir políticas, discutir percepções, discutir realidades, olhar para o futuro, era uma coisa que não existia. Graças a Deus, nós já tínhamos um conhecimento uns dos outros, quer o meu contigo, mas também com outros parceiros, quer do IPN, quer do IPARC e todas as entidades, e nós hoje trabalhamos em conjunto. É muito comum dizermos que fazemos parte do mesmo ecossistema, ou seja, através da Universidade de Coimbra, seja através da Câmara Municipal. É muito comum, e ainda bem que assim é, que há organizações conjuntas, há estratégias comuns, e portanto eu acho que só há aqui uma coisa que não cabe aqui neste podcast, que tem a ver com o plano estratégico que devia estar alinhado da Câmara e da Universidade. Mas mesmo assim, hoje há uma proximidade grande. E por isso eu digo com todo orgulho que tu és meu parceiro, faz parte do ecossistema, tu e obviamente a tua equipa e todas as pessoas que trabalham contigo nesta questão do desenvolvimento económico. E a minha questão que te ponho é: como é que tu achas que está o desenvolvimento económico no país, em primeiro lugar? Bom, como é que isto está? Nós estamos numa situação política, se quiseres falar da situação política, estás à vontade, tranquilo. Não sei se é esse o teu perfil, mas estás à vontade. Mas a minha questão é olhar para o desenvolvimento económico, nós que trabalhamos em desenvolvimento económico todos os dias, como é que tu achas que está o desenvolvimento económico em Portugal? António, deixa-me só voltar atrás aqui um detalhe. As funções atuais que eu desempenho na Universidade implicam a gestão da inovação, a relação com a empresa e a empregabilidade, e aquilo que eu tenho vindo a constatar no âmbito destas funções, nos últimos 5 anos, é que há uma maturidade crescente do ponto de vista empresarial relativamente àquilo que é o trabalho com universidades. Não é apenas com a Universidade de Coimbra, universidades em geral. A Universidade de Coimbra em si está a dar
está a gerir e está a gerar através de alguma evolução de alguns processos e de melhoria e de maturidade de alguns processos, está a melhorar alguns desempenhos, já existiam e está a melhorar esses desempenhos, a relação com entidades públicas e privadas vê-se e percebe-se a partir daí dos indicadores que estão devidamente a ser alinhados e desenvolvidos. E há, do ponto de vista privado, a sensação que nós temos do ponto de vista privado, há uma maior abertura desde que haja uma boa adequação da capacidade de resposta e a nivelar as expectativas do ponto de vista privado, do ponto de vista da academia. Agora, relativamente ao desenvolvimento económico, eu acredito que o desenvolvimento económico gerado e baseado em conhecimento científico é algo que tem um potencial, se calhar não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, aumentando e capacitando ainda mais aquilo que são as regiões, as cidades e as regiões do país. Acredito que, do ponto de vista de... Eu não sou um elemento político de praça, ou seja, não tenho uma opinião político-partidária, não me meto nesse universo, porque não sou um agente ativo. Agora, vejo que há competências e capacidade no país para melhorarmos ainda alguns indicadores. Nós temos... Mas não sentes que aquilo... Desculpa interromper, mas não sentes que aquilo que há 3 anos atrás, se calhar, 2 anos e mais, 2 anos atrás, em que havia uma bipolarização muito forte, que Porto e Lisboa, hoje com a afirmação de Coimbra, e não precisa ser só o município de Coimbra, a região de Coimbra. Nós estamos da Figueira da Foz, moramos aqui, mas a Figueira da Foz, Coimbra, Cantanhede e outras cidades, este crescimento destas cidades, diminuindo distâncias entre Porto e Lisboa que tinham, e com a aproximação de Coimbra, pode ou não contribuir para que o nosso país esteja hoje a falar um bocadinho mais de desenvolvimento económico, olhando... Eu vou-te dar o exemplo, estavas lá quando o Ministro da Economia, o ano passado, no Startup, acho que foi no Startup Capital Summit, ou no Invest Summit, já não me recordo, que chegou e disse, eu fui ao Algarve e disseram-me que passava-se qualquer coisa em Coimbra. Mas Coimbra, quando falamos de Coimbra, falamos da região. O que é que tu sentes nisto? Esta é que é a percepção que eu gostava que tu expressasses. Sim. Eu, desde o primeiro dia, a minha leitura relativamente à bipolarização do país e olhando para Coimbra e para o isolamento de Coimbra e para o isolamento da região centro, baseado em 2 fronteiras, norte e sul, só há 2 locais para Coimbra crescer ou para a região centro crescer. Uma é para lá do Atlântico, outra para dentro da Europa. Porque das duas, uma, para cima e para baixo nós não vamos crescer. Nem Lisboa deixa, nem o Porto permite. Não faz sentido, não é isso que... as cidades não vão permitir... Isso é uma boa malha. Um crescimento... Uma boa expressão. Mas, se calhar, é uma expressão que deve ter dono, certamente. Sim. Ou seja, a minha leitura é que o desenvolvimento económico para a região centro deve ser ativo numa procura externa, quer do outro lado do Atlântico, seja ele Atlântico Norte ou Atlântico Sul, quer seja ele através da Europa ou ainda mais para o Extremo Oriente. Só aí é que nós vamos conseguir ter, na minha leitura, capacidade de atração, de valorização, de integrar pessoas e trazer pessoas para zonas mais despovoadas, porque quer queiramos, quer não. Nós costumamos dizer que o nosso país, 50 km é litoral e a partir de 50 km é interior. Mas se nós estivermos no meio da Índia, isto não é nada. O nosso país é todo litoral. Sim, a noção de distância. A noção é completamente distante. Agora, também temos que perceber qual é a expectativa da pessoa que vem trabalhar ou que gostaria de vir. Trabalhar para um país que tem uma qualidade de vida realmente invejável. Realmente fizeste um exemplo, que é... Nós temos uma semelhança com a Índia, não é? Que é o talento. Sim. O resto é só isso. Só isso. Só isso. Mas é um exemplo que vale a pena. Não, é bom, é como no Brasil, é a mesma coisa. Podia ser outro exemplo, que é a noção das distâncias. Aquilo que eu acredito que, do ponto de vista do desenvolvimento económico, há um salto qualitativo que nós temos que dar. E da minha percepção, não quero estar enganado, mas da minha percepção, a próxima geração de migrantes que vamos receber, que o país precisa de receber numa mão de obra qualificada, já será para cargos de graduados. Ou seja, já será para licenciados e mestres ou doutores, porque é aí também que nós temos falta de pessoas. Sim. E as empresas precisam desse tipo de quadros, altamente qualificados,
Eu não digo que os serviços públicos precisem, porque se calhar ainda há alguma resistência. Já precisam. Pronto. Já há poucos engenheiros civis nas câmaras, economistas... Ou seja, a partir do momento em que há necessidade do país para crescer, não precisa apenas de atrair empresas. Precisa de atrair empresas, precisa de atrair talentos. Claro que não é uma imigração em massa desgovernada, não é isso que faz sentido, mas também não pode ser uma migração seletiva para altamente qualificados. É preciso ser suficientemente correto e lendo bem aquilo que o país precisa e do ponto de vista político fazer as decisões. Nós temos que fazer alguma coisa nesse leque, porque nós realmente para a atração de investimento, investidores, conseguimos. A atração de talento ainda estamos um bocadinho longe. Outro dia temos um exemplo, acho que já não me lembro se foste tu que eu disse, que o deste, que é alguém que outro dia tentámos trazer o primeiro prémio Nobel para Coimbra e ele exigiu 10 mil euros por mês. Não fui eu. Não foste tu. Não fui eu, mas foi alguém da universidade. Alguém da universidade que o disse, que tentámos trazer o primeiro prémio Nobel para poder estar connosco e ele exigiu 10 mil euros por mês, mais casa, mais uma série de coisas. E, portanto, nós não estamos preparados para isso, até porque quando fazemos a fronteira com o Presidente da República ganha o que ganha, o Primeiro-Ministro ganha o que ganha, e, portanto, de repente trazes um prémio Nobel. Nós não estamos muito preparados, mas chegaremos lá. É um fator limitante na contratação pública o nível de ordenados que se pagam, é? É verdade. Mas é limitante quer do ponto de vista governamental do Governo Central, das administrações locais, das autarquias e das instituições públicas, porque só com dinheiro é que se contratam os melhores. Deixa-me dar-te, até porque estamos a chegar, faltam 5 minutos do programa e eu não gostava de deixar. Nós somos dois figueirenses adotados, portanto estamos na Figueira da Foz, gostamos muito da Figueira da Foz, adoramos a Figueira da Foz. Como é que tu olhas para isto, para a Figueira da Foz? Nós estamos aqui, nós não somos acéfalos, portanto pensamos. Como é que tu achas que a Figueira da Foz está neste momento? Não estou a falar em termos políticos, nem tu nem eu neste momento estamos aqui em funções políticas, mas como é que duas pessoas que trabalham em desenvolvimento económico olham hoje para a Figueira da Foz? Bom, eu relativamente à Figueira, eu costumo usar uma expressão, já me ouviram falar várias vezes, que a Figueira para mim neste momento, esta década do século XXI, eu equiparo muito à década de 50 do século passado. Porquê? Porque nós estamos numa fase em que, comparativamente, na altura, quando se começou a preparar a instalação das celuloses da Soporcel e na altura da... Estamos a gravar na casa dos suecos. Da Selva, exatamente, portanto, nesse sentido. Faz todo sentido. É uma boa dica. E há um desenvolvimento económico a partir do momento que as celuloses são instaladas na Figueira. Quer na contratação de recursos humanos, quer no desenvolvimento tecnológico. E nós estamos numa fase destas. Nós estamos a 10 anos de ter as primeiras torres de energia offshore instaladas ao largo da Figueira da Foz. A uma distância de 16 a 25 milhas, algo que não é visível da costa, nem isso é um esclarecimento muito importante. Nem do topo da abrigo da montanha se vê, porque a distância e a curvatura da Terra não o permitem. Mas seja como for, nós estamos a 10 anos porque tecnologicamente há trabalho a ser feito e esse trabalho implica algum desenvolvimento técnico e para termos capacidade do ponto de vista de infraestruturas de aguentarem aquilo que é o mar da costa atlântica, que é dos mais energéticos do planeta, mas o processo está a decorrer e a presença da União Europeia e a percepção da União Europeia relativamente àquilo que são as necessidades energéticas, a independência energética relativamente ao resto do mundo, vai implicar que haja um grande investimento a nível de energia offshore verde. O nuclear não será uma solução de longo prazo, nem é expectável que o seja durante muito tempo, e o carvão e os combustíveis fósseis já sabemos quais são. Mas tu achas que a Figueira, em termos de desenvolvimento económico, está... Deixa-me Desculpa. Baseado naquilo que é esta capacidade de implementação de 46% de toda a produção de energia offshore, de acordo com o último plano do Governo, que implica 30 anos de operação e manutenção. E esses 30 anos, que é o grande interesse que possa vir a ser instalado na Figueira, porque são empresas de manutenção, de operação, de drones, de transporte, e são estas empresas que se vão instalar, na minha leitura, naquilo que são os anos seguintes, e que durante 30 anos vão alavancar esse investimento, e depois toda a continuidade ou recuperação das zonas. Sempre baseado num desenvolvimento económico
sustentável ambientalmente, eu sou biólogo de natureza. Mas para além disto, há aqui outros fatores. Fatores como a aquacultura offshore, com jaulas subaquáticas que também já estão a ser desenvolvidas. O projeto que esteve em teste no Japão, que foi construído em Aveiro, também já sinalizou o interesse em instalar-se na zona de aquacultura offshore, também designada aqui para a Figueira da Foz, e outros parceiros, e se calhar mesmo dando emprego àquilo que são as populações mais habituadas à pesca, nomeadamente da Costa de Lavos, nomeadamente de São Pedro, ou mesmo da Leirosa, reforçando aquilo que é a capacidade económica destas populações. Associado a isso, quer do ponto de vista da presença da universidade, quer do ponto de vista da presença das instituições ligadas à investigação e ensino superior, estou certo que o desenvolvimento económico desta região, dos municípios a norte ou a sul, poderá ser alavancado com outro interesse e com outra visibilidade. Logo, quando me perguntas o que é que eu vejo no futuro da Figueira da Foz, eu vejo um futuro que tem muito para dar certo, claro, com o nível de risco que tem que ser trabalhado pelos figueirenses, que são resilientes e que têm muita experiência. Isso vai em conta daquilo que eu também penso. Eu acho que a Figueira da Foz tradicional já era. Apostar em indústrias tradicionais também e muito focadas naquilo que estão noutros pontos do nosso país ou do mundo já era. Eu acho que hoje, mais do que um processo de transformação, acho que o tecido económico da Figueira da Foz estará seguramente num processo de regeneração. Obviamente, cuidando dos que cá estão, as indústrias que cá estão, toda esta massa que cá está, mas regenerar muito aquilo que é o tecido económico da Figueira e apostar em coisas que são fora da caixa, porque fazer mais do mesmo, obviamente, sofremos de outro tipo de concorrência. Fazendo aquilo para o qual a Figueira está preparada e que tem infraestruturas absolutamente claras, como tu acabaste de explicar e muito bem. Parece-me uma situação absolutamente transformadora e provavelmente vamos acabar como começámos. As tuas filhas, um destes dias, eu vou olhar para a Figueira como uma grande oportunidade de emprego, assim como eu espero que os meus olhem também para a Figueira da Foz e estas gerações que eles representam. Obviamente eu tenho uma filha com 24 anos, tenho um jovem com 18 anos e depois tenho os filhos de Elizabeth que estão uma a caminho da universidade e outro ainda um bocadinho mais atrasado. Espero bem que todos eles, tal como as tuas filhas, daqui aos tais 10 anos, ou um bocadinho menos, olhem para a Figueira como um grande ponto para regressarem, para poderem trabalhar. Não só usufruírem, estarem aqui, ter boa qualidade de vida, mas sobretudo oportunidades bem remuneradas, porque eles merecem. Se calhar nós vamos também contribuir para isso e portanto, a Figueira pode estar nesse ponto de viragem. E eu acredito que estará. Nuno, obrigado. Foi um gosto muito grande, como sempre, ter-te. Vamos continuar a falar e vamos continuar a trabalhar juntos, se Deus quiser, e fazer grandes projetos juntos. E não sei se queres dizer alguma coisa, mensagem final. Nada mais. Vamos trabalhar, vamos conversar. Estamos aqui para trabalhar e para dar com mãos à obra chegar a bom porto. É isso. Obrigado. Muito obrigado.